Ei, me fala uma coisa, o que vocês acharam ontem da briga entre Datena e Marçal ao vivo na TV Cultura, naquele debate para a prefeitura da cidade de São Paulo? Eu estava em casa, de repente eu vi na televisão o Datena pegando uma cadeira e sentando na cabeça de Pablo Marçal. E eu fiquei, meu Deus, o que está acontecendo? Foi pro comercial, eu fiquei doido, querendo que a televisão voltasse, mas demorou muito, colocou música, enfim, até que eles devolveram ou voltaram as imagens e vocês sabem o que aconteceu. Datena foi expulso, Marçal ele teve que ir para o hospital e hoje pela manhã foi uma loucura na internet porque não se falava em outra coisa. Aí os pastores, os profissionais de inteligência emocional, os profissionais de comportamento humano, daqueles que eu ouvi, 99% começaram a usar a Bíblia para revelar o motivo real do descontrole ou a motivação que levou Datena pegar uma cadeira e sentar na cabeça de Pablo Marçal. E quais foram os textos que os pastores e os coaches e os profissionais de inteligência emocional e de inteligência ou de comportamento humano usaram para apontar, para revelar o real motivo de que Datena fez aquilo? Eu ouvi alguns pastores e alguns profissionais usando Provérbios capítulo 25, verso 28. Como cidade derrubada que não tem muro, assim é o homem que não tem domínio próprio. Outros foram lá para Gálatas, capítulo 5, naquele texto muito famoso falando sobre o fruto do Espírito. E uma das características do fruto do Espírito é o domínio próprio. E todos eles começaram a dizer, Datena faltou domínio próprio, Datena não usou o domínio próprio. Se Datena tivesse domínio próprio que a Bíblia diz, ele não teria feito aquilo. A minha pergunta é, aonde eu consigo ganhar, aonde eu consigo desenvolver, aonde eu busco, aonde eu encontro esse tal domínio próprio? Porque hoje eu estava ouvindo e os coaches usou essa oportunidade do Datena para abrir carrinhos de venda, para vender mentorias, para vender os seus produtos. Ou seja, se você está igual o Datena, fique tranquilo, eu tenho a solução. Por quê? Com o meu método você é capaz de se autocontrolar e de viver melhor. Com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus negócios, enfim, com o meu método você é capaz. Mas afinal de contas, aonde eu consigo controlar as minhas emoções? E é justamente isso que eu quero mostrar um pouquinho para vocês, porque eu fiquei abismado de tanta asneira que eu ouvi hoje baseada no texto sagrado. Infelizmente, nós estamos desvirtuando o texto sagrado. Para isso, eu preciso usar a Bíblia. Pega a sua Bíblia, livro aos Gálatas, capítulo 5, e o verso 22 diz assim: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. A minha primeira pergunta é, quem é que gera o domínio próprio na vida de uma pessoa? Porque parece, pelo que deu a perceber, basta eu ir num centro terapêutico, fazer algumas sessões de terapia, eu consigo ter o domínio próprio. Gente, espera, o texto está dizendo que o fruto, o que é o fruto? É o resultado, é a produção de alguém, o fruto do Espírito, ou seja, o resultado do Espírito na minha vida é essas 9 características. Então a primeira coisa que eu preciso salientar é que essas 9 características é produzida, é conquistada através de um relacionamento íntimo com a palavra e com o Espírito Santo. Ora, se eu consigo, se o Espírito
Espírito Santo é o que produz, é o que gera o domínio próprio dentro da minha vida, então eu não consigo ele num centro terapêutico, porque para e pensa, o que eles fizeram hoje? Pegaram o caso de Datena e começaram a vender os seus produtos, ou seja, não importa quem você seja, não importa a sua religião, não importa a sua crença, você é capaz de dominar a si mesmo usando o meu método negativo. A Bíblia, essa Bíblia é regra de fé e prática. Se eu acredito que ela é inerrante, que ela é infalível, o único ser capaz de gerar, de produzir domínio próprio é o Espírito Santo. Olha o que Paulo diz aos Gálatas, capítulo 5, e no verso 16. Para ele chegar no verso 20, ele passou por ele o verso 16. E no verso 16, ele diz assim: digo, porém, andai no Espírito. Paulo dá uma ordem. Paulo ele está escrevendo para uma igreja que já tinha intimidade com Deus. Ele estava escrevendo para um povo que já tinha sido lavado e remido no sangue do Cordeiro. Um povo que tinha agora a incumbência de trilhar pela santidade. Então Paulo aqui é imperativo. Paulo diz, andai na onde? No Espírito. Paulo ele está falando numa briga, num duelo entre a carne e o Espírito. Ou seja, ele dá uma ordem. É responsabilidade sua viver agora no Espírito. Andai no Espírito e não satisfarei os desejos da carne. Como eu mato o desejo da carne? Andando no Espírito. É essa a temática de Paulo. Então Paulo dá uma ordem. Você precisa andar no Espírito. Olha o que ele diz no verso 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Olha o que ele diz no verso 18. Se, porém, sois guiado pelo Espírito, não estais debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas como. Aí ele vai falar todas as mazelas que as obras da carne são capazes de produzir na minha e na tua vida. Presta atenção no que eu estou dizendo. Ele está escrevendo para alguém que já tem intimidade com os céus. Ele está escrevendo para alguém que já foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Ele está escrevendo para alguém que já recebeu uma nova vida. Olha o que Paulo vai dizer lá aos Efésios, capítulo 2. Olha, vocês foram salvos não pelas suas próprias obras, mas pela graça sois salvos, e isso não vem de vós. E ele explica, ora, antes vocês estavam mortos em pecado e em delito. Aí me responde uma coisa, morto fala? Morto tem vontade? Morto tem a sua própria vontade executada? É claro que não, morto não fala, morto não pensa, morto não tem vontade própria, ou seja, se nós estávamos mortos em pecado e em delito, quando Cristo nos ressuscita, começa essa briga, começa essa luta para viver uma vida com Deus. Então, quando Paulo fala que o fruto do Espírito ele é manifestado nessas 9 características, e quando ele fala sobre o domínio próprio, ele está falando sobre um domínio próprio para manter um relacionamento com Deus. É isso que você precisa entender, porque eu não estou desprezando aqui os terapeutas, eu não estou desprezando esses profissionais. Por quê? Porque eu e a minha esposa pagamos terapias há 4 anos para o nosso filho. Inclusive a terapeuta dele é amiga nossa, vem aqui para os Estados Unidos, fica aqui em casa, fica conosco, a gente tem uma conversa inteligente, ela sabe muito bem o meu posicionamento, eu acredito nisso, porque eu acredito em uma verdade. Se a Bíblia diz que toda verdade é verdade de Deus, embora a Bíblia não diz isso, tá? Os teólogos vão dizer que toda verdade é verdade de Deus. Então, se alguém está falando uma verdade, ou se a ciência é uma verdade, lógico que isso é de Deus, mas atribuir a um centro terapêutico, a uma sessão de 5, 6, 7, o meu método, que você fazer ele, você vai ter a capacidade de dominar a si mesmo, negativo. A Bíblia diz que isso é produzido
pelo Espírito Santo de Deus. O domínio próprio é para alguém que já foi alcançado, para alguém que está tendo um relacionamento profundo com Deus. Ou seja, eu não posso transferir a obra do Espírito para um centro terapêutico. E hoje nós estamos perdendo. Hoje nós não estamos tendo a capacidade e o discernimento de entender essas coisas. E aí nós entramos na vibe do momento. A vibe do momento, o que é? Se você não governa a si mesmo, você não governa mais nada. Se você não consegue governar isso daí, você não governa São Paulo. Ou seja, a ideia não é essa. Eu estou mostrando biblicamente que quem produz, é só você ler, não precisa ficar bravinho comigo, leia Gálatas 5, verso 22, mas o fruto é de quem? É do Espírito. O fruto não é terapêutico, o fruto não é filosófico, o fruto não é teológico, o fruto é do Espírito. E se é dele, é ele que gera. E para ele gerar, precisa ter relacionamento. É isso que eu quero que vocês entendam. O que o texto está afirmando aqui é justamente que eu preciso ter relacionamento, mas os oportunistas aparecem. Aí eles pegam esses momentos para vender o quê? Os seus cursos, as suas mentorias. E nada contra, nada contra. Eu amo terapia, eu amo desenvolvimento humano. Só para vocês terem uma ideia, no ano de 2022, eu li 52 livros e 80% dele era de desenvolvimento pessoal, era realmente tratado com as emoções. Eu amo, a Bíblia fala sobre as nossas emoções, ela pede para eu cuidar do meu coração, ela pede para eu cuidar do homem interior, isso é bíblico, mas explorar e usar a Bíblia para transferir algo que é peculiar ao Espírito Santo e transferir isso para um centro terapêutico, isso é inequívoco, isso é inadmissível. Por quê? Senão qualquer pessoa que não tem relacionamento com Deus vai desenvolver o fruto do Espírito. Então, peraí, a Bíblia mentiu. Se o fruto é gerado por Ele, só pode ter esse fruto ou essa manifestação do Espírito quem tem intimidade com Ele. Quem não tem intimidade com Ele não consegue isso daqui. Deixa eu dizer outra verdade para você. Quem não lê Bíblia, quem não vive a Bíblia, não tem a capacidade de ter o domínio próprio. Tanto Salomão, quando ele diz sobre o homem, sobre governar a si mesmo, sobre governar uma cidade, ele está falando sobre um homem que tem intimidade com Deus. Ou seja, se não, seria muito fácil. Todo mundo iria para um centro terapêutico e nós iria desenvolver, por exemplo, o domínio próprio negativo. A Bíblia diz, vou ler de novo, Gálatas 5, verso 22, o fruto do Espírito, o fruto não é meu, é dele, o fruto é do Espírito. Paulo diz no verso 16, andai no Espírito. A ideia que eu quero transmitir, a mensagem que eu quero transmitir, não vamos, de hipótese alguma, transferir o que é bíblico para o humano. Não vamos transferir a palavra de Deus para os centros terapêuticos. Eles não têm a capacidade de produzir exatamente isso que a Bíblia está propondo para nós. Isso só é possível com intimidade, só é possível com leitura e só é possível com praticidade da vida. Que o Espírito Santo continue te abençoando, te prosperando. Se essa mensagem fez sentido para você, propaga ela, mostra para outras pessoas continuar sendo abençoada pelo Espírito Santo de Deus.